Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Elaine, eu sou formada em Educação Física, Personal Trainer, trabalho e sou especialista em emagrecimento e vim contar um pouquinho para vocês da minha história sobre a obesidade, porque eu já fui uma ex-obesa. Tudo começou quando eu era uma criança, até então ativa, fazia balé, fazia jazz, fazia natação e comecei a engordar por volta dos 7 anos. Quis acompanhar o meu irmão estava engordando e eu fui acompanhando ele na comida. E aí nisso já começou os bullying na escola, começou as humilhações, né? Para uma criança, principalmente nessa faixa etária, é muito difícil o bullying, é muito difícil você lidar com isso. Então muitas vezes eu era deixada de lado, muitas vezes eu não era convidada a participar de algumas atividades de educação física por eu ser gordinha. Por volta dos 12 anos, mais ou menos, eu cheguei a pesar 80 quilos para uma criança de 1,55 m. E aí foi quando os meus pais viram que a situação estava cada vez pior. Então eles decidiram me levar no endocrinologista. Eu nunca esqueço a data, foi no dia 14 de janeiro de 1999. Quando eu cheguei no endocrinologista, o que ele fez? Ele me humilhou mais ainda. Então ele falou que eu era realmente uma gorda, que se eu não emagrecesse ninguém ia me querer. Olha as coisas que ele me falou. Que ninguém ia querer ser meu amigo, que eu não ia poder praticar atividade física, como que uma obesa ia praticar atividade física. Eu fiquei arrasada. Eu nunca esqueço da data, porque no dia seguinte foi o aniversário da minha prima. E ele mexeu tanto com o meu psicológico, que quando eu fui falar, eu fui na festinha, eu fui ver a minha família, eu não comi absolutamente nada. Eu falava que eu era muito mais forte do que aquilo. Então, eu fiquei mal e iniciei a minha dieta a partir daquele momento, né? Indo no médico de 3 em 3 meses. Mesmo assim, eu acabava não conseguindo emagrecer muito e ele começou a me dar medicamentos para emagrecer. Então, eu tomei Sibutramina, Anfepramona, mas isso eu vou contar um pouquinho mais pra frente para vocês sobre as medicações e o emagrecimento. E nisso eu comecei a voltar para a atividade física. Então, com 13 anos, eu retornei para a academia, só que eu fiquei tão complexada que eu queria emagrecer muito rápido. Então, eu comecei a fazer atividade física das 3 da tarde às 10 da noite. Eu chegava na academia às 3 da tarde e saía às 10 da noite. Nisso, eu comecei a ter alguns transtornos alimentares. Então, eu ficava um período muito longo sem comer. E aí, quando eu ia em algum aniversário ou quando eu estava mesmo em casa, que minha mãe fazia alguma coisa gostosa, eu comia compulsivamente até passar mal. E também não me alimentava de forma saudável. Eu comia o quê? Eu achava que eu podia comer um misto quente de manhã. Aí no almoço, se eu quisesse trocar o almoço pelo sorvete, mas tem a mesma quantidade de calorias, eu vou trocar. E aí eu não jantava, ia pra academia, malhava, não jantava. E ficava por isso mesmo. Emagreci bastante, né? Também cresci porque a obesidade, ela impede o crescimento, né? Principalmente nas crianças. Cresci. Chegou a época da faculdade. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu amo malhar, eu olho aquelas professoras malhando maravilhosas. Gente, eu quero ser igual a essas professoras. E eu quis trazer a educação física para quê? Em meu benefício. Para as minhas fragilidades. Porque eu pensava assim, eu vou fazer educação física, eu vou malhar o dia inteiro e vou ter o corpo dessas professoras. Eu vou fazer educação física e vou ser fitness o resto da minha vida. Eu achava que isso ia resolver o meu problema da obesidade. Por quê? A dieta sempre esteve presente na minha vida. E nessa fase, eu tomava ainda medicação para emagrecer. Isso eu nunca contei pra ninguém. Era uma vergonha mesmo, eu não queria falar. Eu sabia que fazia mal pra mim, né? Os meus pais falavam pra mim parar com a medicação, só que eu chegava no médico e ele falava assim pra mim, não, você tá gorda. Se você parar com a medicação, você vai engordar tudo de novo. E o que me dava um desespero. E eu falei, não, eu vou fazer educação física. E depois que eu já estiver formada em educação física, que vai me beneficiar, que vai, né, absorver todas as minhas fragilidades, eu vou poder ajudar outras pessoas que passaram pelos mesmos processos, pelas mesmas humilhações que eu passei. Só que naquele processo ainda eu tinha compulsão alimentar,
Eu tinha fases que eu não comia muito pouco, e eu continuei com o medicamento. Aos 25 anos eu já estava formada e eu continuava com os medicamentos. Ele falava que passava um medicamento à base de ervas para mim, medicamentos naturais, só que no meio eu não entendia, tinha um ou outro componente aí que ajudava a emagrecer. E também tinha sibutramina, tá? Então eu tomei esses remédios para emagrecer por um longo período, né? E eu tinha tremedeiras, eu tinha palpitações, eu tinha o coração mais acelerado. E minha mãe falava, pelo amor de Deus, para de tomar esse remédio. Eu falava assim, mãe, se eu parar eu vou engordar tudo de novo. Porque eu preciso dele. Bom, aí eu descobri que devido à quantidade de remédios, eu acredito, o médico fala que não, mas eu acredito que sim, eu já fui atrás de estudos, eu desenvolvi o hipotireoidismo. Então, o que acontecia era mais difícil ainda de eu emagrecer, né? Hoje, o hipotireoidismo você não tem cura, né? Eu tomo meu medicamento, ele é um medicamento alto, eu tomo Puran T4 de 100 miligramas e eu sinto ainda dificuldade no emagrecimento, às vezes muita canseira, que é tudo por causa do hipotireoidismo, né? Que é aquele hormônio, quando você está com o hormônio desregulado, tudo no seu corpo desregula, tudo. Tudo é sono, é a canseira, é o engordar, né? E aí eu descobri o hipotireoidismo, mesmo assim eu ainda mantive um tempo com o remédio. Então eu chegava lá no médico, esse médico me acompanhou por um bom tempo e eu larguei dele hoje. Hoje em dia eu não vou mais nele. E ele falava assim, se você parar com o remédio você vai engordar. E eu me achava bem, eu estava feliz com o meu corpo, eu estava magra, né? Eu tinha já uma alimentação mais saudável, eu já tinha aprendido a me alimentar bem. E eu falava pra ele, mas eu estou feliz, eu não quero emagrecer. Não, mas você tá gorda, você tem que emagrecer. Se você parar com o remédio, você vai voltar. Você quer voltar se eu quero antes? Então ele usava todo do psicológico que ele usou quando eu era criança, né? E o meu medo, o meu receio de engordar de novo fez com que eu mantive o medicamento. Então, aí eu cheguei um dia, eu acordei e falei, não, eu não quero mais isso pra mim. Eu não tô perdendo peso, eu malho bastante, eu me alimento bem, por que eu preciso ficar com esse medicamento? Ele nem tá mais fazendo efeito no meu corpo. Porque chega uma hora que não faz. Né? Eu não sei se ele ganhava uma certa porcentagem em cima do remédio, eu não sei o que acontecia. Mas ele não quis fazer o desmame comigo. Então eu resolvi trocar de médico. E aí eu comecei em outros endócrinos. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade com o endocrinologista. Eu não encontrei um endocrinologista bom, que eu fale, nossa, esse realmente é bom. Porque eles sempre passam aquelas dietas prontas da folha de papel, que você sabe que pra você, porque cada um tem o seu estilo de dieta, cada um tem a dieta é individual, né? Então ele me dava aquela folha pronta, falava que eu tinha que emagrecer mais. Pra mim o meu peso estava ótimo, eu tenho massa magra, né? Então o meu músculo ele pesa mais. E até hoje eu não encontrei ainda um endócrino que eu realmente fale, nossa, mas eu passo em endocrinologistas para ter o acompanhamento da minha tireoide, né? Que é muito importante, né? O hipotireoidismo, a gente sabe que se a gente deixar ele desregulado, ele desregula o corpo inteiro. E eu ainda hoje luto contra a obesidade, porque eu tenho tendência a engordar. Se eu não me alimento bem, eu engordo, né? Se eu não pratico atividade física, eu engordo. Eu ainda tenho fragilidades que vêm da minha infância. Então, por exemplo, é normal a gente cair. O que eu faço? Eu tento levantar no dia seguinte e fazer tudo novamente, fazer a dieta novamente, né? Voltar pro foco. Eu às vezes vou numa festa, acabo comendo mais do que eu deveria, né? Eu acredito não chega a ser uma compulsão, mas eu acabo comendo mais do que eu tô acostumada. E aí no outro dia eu levanto de novo, bola pra frente, vamos queimar tudo que a gente ganhou. Então o que eu quero passar pra vocês é assim, é complicado, né? Pra quem tem tendência a engordar,
É algo complicado, é algo difícil. Para você que já passou ou que está passando por tudo isso que eu passei na minha época, né, de obesidade, porque os médicos dizem assim, obesidade é uma doença, você vai ter para sempre, você precisa manter ela equilibrada, você precisa tratar ela e manter ela ali estabilizada, porque quem teve obesidade uma vez corre o risco de ter de novo, e a gente sabe disso. Então, o que eu quero passar para vocês é assim, o meu degrau foi aos poucos eu fui construindo, né, toda essa história, fragilidades todo mundo tem. Hoje eu sou muito feliz com o meu corpo, mas além disso eu sou feliz com o meu estilo de vida. Então assim, a minha alimentação é saudável, eu me sinto bem com a alimentação saudável, eu me sinto muito bem praticando atividade física, então além de eu dar aula, eu tenho o meu tempo, o meu horário de praticar a minha atividade física tranquila. E você tem que fazer tudo que te dê prazer. Então se você tem vontade de emagrecer, se você tem vontade de lutar contra a obesidade, vá com força, com vontade. Caiu? Levanta de novo. Fragilidade todo mundo tem. E com certeza você vai vencer, né? A gente precisa ter foco, força e lutar contra aquilo que nos faz mal. Então, se isso te faz mal, lute que com certeza você vai ser vencedor. Um beijo.